Após o jornal Folha de São Paulo, que não tem qualquer relação com a Folha Política, divulgar uma pesquisa realizada pelo seu Instituto Datafolha sobre a taxa de aprovação do Supremo Tribunal Federal, o jornal e o Instituto tornaram-se alvos de chacota nas redes sociais. Na matéria divulgada pela Folha de São Paulo, a manchete ressalta que a taxa de aprovação do tribunal subiu, embora tal aprovação não represente nem um terço da população pesquisada. Enquanto 31% dos entrevistados consideram o trabalho do STF bom ou ótimo, 34% consideram o trabalho regular e 31% consideram ruim ou péssimo. A maioria das respostas ao post do jornal consistiu em risadas, memes de gargalhadas e chacotas sobre o Instituto Datafolha. O deputado federal Marcel Van Hatten afirmou: só num meio de imprensa parcial e sem compromisso real com o jornalismo profissional, a manchete é "Imagem do STF melhora", em vez de apenas um terço dos brasileiros considera a atuação da Corte Suprema boa ou ótima. Em que país do mundo livre e democrático o órgão máximo do judiciário é considerado ruim, péssimo ou regular por 2/3 da população? Isso é insustentável. E a maior parte da imprensa brasileira batendo palma, passando pano, fazendo vistas grossas ao maior problema constitucional hoje do nosso país, a parcialidade e a politização da sua Suprema Corte. Temo pelos dias que virão pela frente, com a ditadura do judiciário já em curso, vitaminada por uma imprensa omissa ou conivente e um futuro executivo repleto de foras da lei que se tornaram parceiros de quem deveria colocá-los de volta na cadeia. Pobre Brasil! A internauta Dina Oliveira respondeu ao deputado dizendo: "E que fique claro, a responsabilidade de todas as inconstitucionalidades cometidas tem sua permissão no Congresso omisso." O internauta Patrick Muniz disse ao deputado: "Eu fui entrevistado pela primeira vez na vida. Um show de horrores as perguntas, tudo direcionado para as respostas soarem positivas para um lado e negativas para o outro." A cidadã Neide Martins disse: "É só a Datafolha sendo Datafolha. Não desperdiçar maiúsculas com esse povo minúsculo." A internauta Luciana Rosa disse ao deputado: "É o que melhor essa imprensa sabe fazer, distorcer a realidade. Só que eles não percebem que passou do limite faz tempo e ninguém mais acredita em suas manchetes fantasiosas." O internauta José Fernandes dos Santos perguntou a Van Hatten: "O senhor não se lembra do despiora, do mais? A imprensa brasileira morreu como jornalismo e as redações tornaram-se meros gabinetes do lulismo." O cidadão Ricardo respondeu: "Eu acabei de ver essa matéria. Um verdadeiro exemplo de uma narrativa baseada em dados falsos ou deturpados. Esse é o resultado de uma nação que está sendo construída com mentiras, fraudes e corrupção. É evidente que todo esse castelo vai ruir mais cedo ou mais tarde." A cidadã Camila Guerra questionou o deputado sobre a posição do Congresso Nacional. "O senhor sabe o quanto essas prisões do Moraes são absurdas, maldosas e inconstitucionais. O Congresso nos envergonha em não se opor a esses mandos e desmandos ditatoriais e mais ainda o Senado, que não expulsou de lá o Pacheco até hoje. Não seriam os políticos também brasileiros?" A internauta Vitória disse: "Eu teria vergonha de publicar um negócio desses e querer ser chamado de jornal." O cidadão Robson Paiva ironizou: "Na verdade, nosso STF está muito melhor do que o STF da Venezuela." O internauta Vinícius Carrion apontou: "De acordo com a pesquisa da Datafolha, apenas 31% consideram bom ou ótimo o trabalho do STF. Para 69%, o trabalho do tribunal não é bom. Por isso, eles não podem sair nas ruas do Brasil e nem de outros países. Por esses números, muitos esquerdistas também não gostam do STF." O internauta Jamin Barbosa respondeu à Folha de São Paulo:
Merecia o prêmio de melhor humorista do ano, mais engraçado que as piadas dos caras da Globo. A internauta Abigail Silva disse: mentem tanto que até acreditam. A cidadã Adriana Turrini disse: a credibilidade dos números da Folha é igual ao prêmio do Homem do Ano da Isto é, nenhuma. São apenas pau-mandado, obediência cega, esperando dinheirinhos em troca. Só e tão somente isso que a extrema imprensa faz. Fim. O cidadão Matheus Rezende afirmou: difícil saber quem é pior, STF ou Folha. A internauta Beth perguntou: é verdade esse bilhete? O internauta Paulo Santos perguntou: pesquisa feita com os familiares dos bandidos que o STF soltou, foi? O cidadão Carlos Pinheiro questionou: em que mundo paralelo isso acontece? Perderam a noção da realidade? A internauta Gisela Fernandes riu e disse: tão verdadeiro quanto o jornalismo que a Folha faz. O engenheiro Maurício Finotti perguntou: em qual planeta vocês estão, Folha? Mudem a manchete para apenas 31% consideram o STF bom. Não gostaram? Pode ser assim também. 2/3 dos brasileiros consideram o STF ruim ou péssimo. O internauta Giovanni Lanzini disse: a cara do Datafoice mesmo, sempre bem distante da realidade. O cidadão Sérgio Lewins lamentou: que vergonha virou o jornalismo brasileiro. O perfil Jorge da Pátria ironizou: continuem assim, parabéns, vocês estão ladeira abaixo. O cidadão Lívio Borg resumiu: piada. O internauta Johnny Peixoto disse: 2/3 reprovam, melhor aonde? Forçaram a barra um pouquinho. A cidadã Simone Siqueira disse: não sei qual foi o segmento de pessoas entrevistadas pelo jornalista, mas acho que não eram brasileiros. 31% confiam nessa instituição? Acho que se ainda existir quem acredite, esse número não ultrapassa 5%, o que já é um exagero. Acorde, jornalista, fale a verdade. O médico Pedro Helder disse: a imagem do STF está igual à da Folha. Tirem suas próprias conclusões. O internauta César Matsuo perguntou: em que país isto? A internauta Lia Bordignon disse: vocês se superaram depois dessa. Que vergonha. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios, matérias e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.